Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Jai, trabalho há 6 anos no escritório de contabilidade ASC Contabilidade, onde somos especializados em contabilidade pública. E hoje eu vim trazer um assunto que está totalmente em alta no meio das escolas municipais, que é a eleição do novo mandato para a diretoria executiva e conselho fiscal das APMs. Bom, para começar, o pessoal tá chegando aí agora, muitas pessoas novas, né? Porque no começo do ano é sempre muita troca de diretores. Muitos estão ingressando agora nessa carreira de diretor e já caíram já no meio de uma eleição. Por que isso acontece? Todas as unidades, elas seguem um estatuto. E lá no estatuto, ele é muito completo. Ele prevê tudo o que a unidade pode ou não pode fazer. Tudo que compete ou não à APM dessa unidade. Então, o estatuto ele prevê que a cada 2 anos haverá uma nova eleição para troca dos membros da diretoria executiva e do conselho fiscal. Dito isso, a gente tem algumas dúvidas, né? Como que é composta essa diretoria executiva? O estatuto ele vai prever que a diretoria executiva ela é composta por 9 membros, só que aí tem um detalhe muito importante. Dentro desses 9 membros, pelo menos 4 membros precisam ser pais e os outros 5 demais funcionários da unidade. Também para o Conselho Fiscal há essa mesma previsão, porém o Conselho Fiscal ele é composto por 5 membros e desses 5 membros, 3 devem ser pais de alunos. Como conseguir isso? Porque a gente sabe que a PM é uma dificuldade tremenda, só que assim, precisa ser desse jeito porque no estatuto é previsto dessa maneira. A dica você chegou na unidade agora e você precisa compor a sua APM. O que você vai fazer? Você precisa seguir o estatuto, encontrar esses pais. A dica é que os pais que você for escolher sejam pais de alunos que estão entrando agora e que vão permanecer pelo menos esses 2 anos que será necessário. Porque o que acontece? Às vezes, na correria, né? Eu sei que não são muitas pessoas que estão que se dispõem a participar dessa questão da APM, porém, cabe a nós, cabe a vocês, bolar uma forma atrativa, né? Eu creio que se você explicar direitinho para que serve a APM, a importância que tem a APM para a escola, para o funcionamento da escola, com certeza algum desses pais vão ceder. Então aproveitem os pais dos alunos que estão entrando agora e foquem neles e falem, olha, você vai participar da APM, vai nos ajudar a aprovar a prestação de contas, vai nos ajudar nas tomadas de decisões da escola, das reformas que são precisas, vai ter uma participação muito importante, muito interessante para o seu filho e para os demais alunos. Então, essa é a primeira dica. Outra dúvida recorrente que chega para nós essa assembleia para a eleição dos novos membros, como ela acontece? Ela é uma assembleia ordinária, uma assembleia extraordinária? De acordo com o estatuto, essa assembleia geral para a eleição dos novos membros é uma assembleia geral ordinária. E como que eu vou diferenciar o que é ordinário e o que é extraordinário? Simples. Ordinário é tudo aquilo que está previsto no seu estatuto. E extraordinário
é tudo que não está previsto. Por exemplo, a Assembleia Geral Extraordinária para a vacância de membros. Vacância de membros é uma coisa que você não está esperando que aconteça. Porém, infelizmente, ela acontece com muita frequência. Então, quando você for fazer a vacância de um membro, você não vai chamar uma assembleia ordinária, vai chamar uma assembleia extraordinária. Agora, quando a gente fala de aprovação de, sei lá, prestação de contas do PTRF, se você pegar o seu estatuto, está lá escrito que a APM irá realizar essas assembleias extraordinárias para a prestação de contas de recursos. Ou seja, a Assembleia Geral para aprovação de prestação de contas, ela sempre será uma Assembleia Geral ordinária. Assim com algumas exceções, por exemplo, se há algum problema na prestação de contas, ela torna-se extraordinária, né? Porque vai ter que acontecer uma retificação, vamos supor. Já, e quem vai presidir essa reunião, essa Assembleia Geral Ordinária para troca de membros? E quem vai redigir a ata? Bom, essa reunião, ela ainda vai ser presidida pela presidente da diretoria executiva atual. E também vai ser redigida pelo secretário atual da PM. Ai, Jai, mas eu não tenho mais o secretário, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. O estatuto também prevê que na ausência de do secretário, quem pode assumir é um dos vogais. Tem muita ata voltando do cartório porque na ausência do secretário colocaram, sei lá, o tesoureiro para presidir ou presidente do conselho fiscal. Isso não pode ocorrer, porque há uma previsão do estatuto. Então, assim, como que o cartório vai analisar a sua ata? Ele vai pegar tudo que você apresentar para ele e vai bater lá. Tá, ele colocou aqui que fulano de tal presidiu os trabalhos da Assembleia, só que fulano de tal é o presidente do Conselho Fiscal, não da diretoria executiva. Vamos ver o que o estatuto diz sobre isso. Aí o estatuto vai lá falar que na ausência do presidente, quem assume os trabalhos da Assembleia é o vice-presidente da diretoria executiva. E aí vai ocasionar em uma pendência no cartório. Dito isso, a gente já pode pegar um gancho sobre a análise do cartório, né? Sim, a maioria dos cartórios, creio que o todo, não tive dificuldades a respeito disso. Todos os cartórios agora estão aceitando registrar apenas uma via. Eles não retêm mais a via, porque antes eles retinham, né? Então, por exemplo, você mandava lá 2 vias para registrar, uma via ficava com eles e a outra eles devolviam registrada para a escola. Agora não é mais assim, agora eles pegam, digitalizam após o registro e entregam a via para a unidade. Então, se você mandar 2 vias, ele vai devolver 2 vias para vocês. Então, a gente não tem mais esse problema que tinha antigamente. Já, em qual documento eu vou precisar reconhecer firma? Então, vamos criar uma situação de eleição. Vamos lá. Então, na escola tal, dia tal, ocorreu uma eleição para os novos membros da diretoria executiva e do conselho fiscal daquela unidade. Só que nessa ata foi eleito um presidente diferente. Ou seja, então era fulano e ciclano foi eleito. O que vai acontecer? Quem vai assinar essa ata lá no final, vai ter lá, presidente da diretoria executiva atual, presidente da diretoria executiva eleito. Então, a gente vê que vai ter 2 assinaturas diferentes para presidentes da diretoria executiva. E essas 2 assinaturas, elas vão precisar ter firma reconhecida. Então, em suma, na ata só reconhece firma do presidente antigo e o presidente eleito, ou se repetir o presidente, só do presidente que presidiu os trabalhos e foi reeleito, que é a mesma pessoa. Onde reconhece? Na ata e na lista de presença.
Isso quando a gente entende que esse processo de eleição, ele acontece em duas partes, né? Duas partes. Eu mandei um e-mail para as nossas escolas, no qual eu dividi. Eu falei assim, olha, gente, essa troca de membros, ela é dividida em duas fases. Então, para ficar mais fácil, é a fase 1 e a fase 2. A fase 1 é o registro das atas, da ata de eleição. Então, toda aquela documentação inicial que é composta por ata de eleição, lista de presença, edital de convocação e requerimento para registro no cartório. Então, inclusive a nossa diretoria regional, ela mandou um e-mail explicando e dando essa dica de que os membros, os membros atuais, eles ficam até 30 de abril. Porém, a escola não precisa esperar chegar 30 de abril para fazer a ata. Porque quando há esse tipo de espera, cria-se um problema grande, né? Porque quando chega 1º de maio, as contas elas são todas bloqueadas. Por quê? Porque precisa apresentar a nova documentação. Então, aquilo que está no banco perde a validade. Então, os cartórios, eles aceitam que vocês façam a assembleia. Vamos supor, hoje vocês querem fazer uma assembleia daqui 15 dias. Vocês tomam a decisão, a gente vai fazer, vamos soltar um edital hoje e daqui a 15 dias a gente vai fazer a assembleia para os novos membros, que vai ser uma data de março. Mas já ainda não chegou, essa PM ainda tá valendo, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Você vai fazer a assembleia com data retroativa a maio e o cartório ele vai aceitar e vai registrar. Por quê? No final da sua ata, tá lá escrito que os membros que foram eleitos nessa assembleia, eles tomarão posse somente em 1º de maio de 2023. E lá no próprio final da ata você já prevê, você já faz vamos supor, o edital de convocação. Então fica previsto desde já que no dia 1º de maio, a tal horário, os membros se reunirão para tomar posse de seus cargos. E aí que entra a fase 2. Qual que é a ideia? É que todas as escolas, elas registrem essas atas antes de terminar abril, antes de maio. Por quê? Uma vez com as atas registradas, o cartório ele não vai reter a sua ata. Ele vai registrar e vai te devolver. Porque muitos bancos, a grande maioria, aceita que você leve a ata para mostrar que você já fez a eleição e assim eles não bloqueiam a sua conta. Então, você pode continuar fazendo as movimentações sem problema nenhum. Então, essa divisão de fases. Quando for encerrada, quando a sua ata for registrada, basta você esperar chegar 1º de maio para acolher as assinaturas dos membros no termo de posse, empossá-los e assim encaminhar o termo de posse para o cartório. Então, assim, a partir de 1º de maio, os cartórios já vão estar recebendo os termos de posse para registro. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Uma coisa muito importante. Eu sei que muitas escolas vão querer aproveitar que os membros já estão reunidos na Assembleia Geral para eleição e vão colher as assinaturas desse pessoal no termo de posse. É errado, né? Porque é um documento que tem data lá de maio e você está colhendo a assinatura agora. Mas esses que, por dificuldade, por medo, vão fazer isso, se atentar para não reconhecer firma do termo de posse antes de 1º de maio, porque causa uma divergência, né? A gente costuma receber muito termo de posse com data de maio, com a firma reconhecida em março.
Então, quando isso chega no cartório, nem deixa ir pro cartório, mas se por acaso chegar no cartório, vai chamar atenção e vai ser uma coisa que será questionada. Como que você me apresenta um documento com a data tal, sendo que o reconhecimento de firma tá há muito tempo atrás? Como que foi isso? Então, vamos se atentar a esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu preciso tratar com vocês é a respeito do encaminhamento dos documentos para o cartório. Quem faz parte do nosso escritório, né, da ASC Contabilidade, tem essa ajuda, né? A gente recebe as atas, na medida do possível a gente faz uma pré-conferência antes de enviar a ata para o cartório. Se tem alguma coisa assim gritante que eu consiga perceber, eu já aponto para a escola e já peço para ela efetuar a correção para não ter problema de ficar indo e voltando. Porém, não somos cartórios, né? A gente tenta ajudar, porém sempre tem uma coisinha ali que o cartório ele consegue enxergar por experiência e também por ter ligação direta com alguns órgãos, por exemplo, um nome errado. A gente não consegue adivinhar que tem fulano de tal, não se chama da forma que você apresentou. Ou que o CPF de ciclano não é aquele que você escreveu. Porém, o cartório ele consegue. Então, por isso que às vezes acaba dando algumas exigências. Como eu disse, na SC Contabilidade, a gente faz o encaminhamento dessas atas para o cartório, encaminhamento e acompanhamento. Eu sei que tem outras contabilidades que também fazem o mesmo. Agora, se você está numa contabilidade que não faz isso, pode vir para a SC Contabilidade que a gente aceita você, tá bom? A gente vai te ajudar. E é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente tratar, que eu anotei aqui. Sim. Bom, já falei tudo que eu acredito que vocês tenham dúvidas. Já foi legal você gravar esse vídeo, porém eu ainda tenho dúvidas em algumas outras coisas. Estou, assim, à disposição de vocês sabem o meu número. Quem quiser também pode deixar aqui a dúvida no comentário, que eu posso até mesmo gravar outros vídeos explicando mais coisas. Com certeza esqueci de falar alguma coisa aqui, mas quem precisar de ajuda é só comentar aí, ou me procurar, quem tiver aí o meu contato, procurar também o nosso escritório, né? A SC Contabilidade, e a gente vai buscar e ajudá-los da melhor forma, tá bom? Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus.